Então, povo de Deus, boa noite. Hoje Deus tocou no meu coração para mandar uma palavra para vocês. Espero que vocês gostem. E eu vou ler aqui para vocês, Primeiro Reis, tá, gente? Primeiro Reis, capítulo 18, versículo 20. Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-os. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Aqui Elias quis falar o quê? Que a gente tem duas escolhas. Ou a gente é totalmente de Deus, ou a gente segue totalmente o mundo. Porque para Deus não existe meio termo. Ou é sim, sim, ou não, não. Ou você segue a Deus, ou você não segue. Certo? Continuando a palavra. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se, pois, 2 novilhos. Escolha eles para si um dos novilhos e, dividindo em pedaço, o ponho sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei outro novilho e postarei sobre a lenha e não lhe meterei fogo. Então, o que eles quis dizer? Que os 450 homens de Baal pegassem um novilho, colocasse lá no canto, colocasse lenha e não metesse fogo. Ele pegaria outro novilho, colocaria em outro lugar, colocaria lenha, mas não colocaria fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é o Deus. E todo o povo respondeu e disse: esta é uma boa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos. Prepararei o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe meterei fogo. O que Elias disse? Disse: vão lá, vocês preparam o novilho de vocês, e vocês clamem o Deus de vocês primeiro, porque vocês são muitos. Elias era um homem de muita fé, porque era 450 homens para uma só pessoa, para só ele. Então ele quis dizer o que com isso? Ele tinha tanta fé que ele deixou que clamasse pelo Deus deles, os 450 primeiro, para ver se o Deus deles respondia, que ele sabia que não ia responder, que ele sabia que só existia um único Deus. Mas se ele não tivesse tanta fé, ele podia dizer o quê? Ah, não, eu vou fazer primeiro. Porque se o meu Deus não responder e eles fizerem depois, enquanto eles estão orando, enquanto eles estão clamando ao Deus deles, eu vou fugir. Mas ele tinha tanta fé que ele falou: não, vocês vão fazer primeiro, depois eu faço. Então tomaram o novilho que eles foram dados, preparando-nos e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responda-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E manquejando se movimentaram ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombavam deles, dizendo: clamais em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo às necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Elias ficava zombando deles, porque ele sabia que o Deus deles não ia responder. Ele zombava, dizendo que ele podia estar dormindo, o Deus deles, o Baal, podia estar dormindo ou não. E eles clamavam em altas vozes, e retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramaram sangue. Eles tinham os costumes de, quando fossem fazer sacrifício, derramar sangue, se cortar. Passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se ofereceres. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a eles. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Estava tudo sujo, tudo bagunçado. Elias foi lá, restaurou o altar, colocou as pedras, colocou seu novilho e deixou lá.
Tomou 12 pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para sentar 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e pô-lo sobre a lenha. E disse: Enchei de água quatro cantaros e derramai sobre o holocausto sobre a lenha. Disse ainda: Fazei segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. O que Elias fez? Elias restaurou o altar, colocou o novilho, pegou as lenhas, molhou aquelas lenhas, fez um rego ao redor do altar. Ele tinha tanta fé que ele mandou encher de água. O que é mais fácil? É pegar fogo em algo seco ou algo molhado? Em algo seco, né, gente? Elias não tinha tanta fé que Deus ia mandar fogo para que fosse provado que só existia um Deus, que ele molhou, fez um rego ao redor, tipo como fosse um pequeno rio ao redor do altar, mandou encher de água, ainda molhou as lenhas e colocou o novilho. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjares, aproximou o profeta Elias e disse: Ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje, sábado que tu és o Deus em Israel, que eu sou teu servo e que segundo a tua palavra te fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu és o Senhor, és Deus, e eu que até aqui fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu todo o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu do rosto em terra e disse: Ó Senhor, é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhe Elias: Lançai as mãos dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles. Elias o fez descer o ribeiro em que ali os matou. O que quer dizer, gente? Elias tinha tanta fé que todos eles começaram a orar de manhã cedo para o Deus deles. E nada aconteceu até depois de meio-dia. Elias fez tudo isso, colocou água, fez lenha, fez tudo. Porque ele tinha 2 opções. O Deus de Baal, para ver, colocaram um novilho lá e clamaram para Baal tocar fogo. E Baal não tocou fogo, porque não existe esse Deus. E o Deus dele, em menos de 1 minuto que Elias fez tudo aquilo que clamou a Deus, Deus respondeu com fogo. Isso é para mostrar que Deus é Deus, que existe apenas um Deus. Mas, gente, eu tô aqui também para dizer para vocês o seguinte: Elias, ele não teve medo de 450 homens. Mas Elias estava forte com Deus, estava perseverante com Deus. Mas ele teve medo de uma só mulher. Porque ele estava despreparado com Deus. Eu vou achar aqui para vocês a palavra onde Elias teve medo de uma só mulher. Elias no monte de Horebe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como mataram todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer: faça-me Deus e como lhes aprouver, se amanhã estas horas não fizer eu a tua vida como se fizer a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida e se foi, chegou a Bezabel, que pertenceu a Judá, e ali deixou seu moço. Elias fugiu de uma só mulher. Porque no dia que essa mulher desafiou Elias, dizendo que ia fazer com ele, como ele tinha feito com todos os 450 homens, Elias estava fraco com Deus. Então eu quero dizer, pessoal, uma coisa. Quando a gente vai pelo menos uma vez na semana à igreja, a gente se fortifica com Deus. E depois, se a gente não for, a gente tá fraco pro mundo. E a gente tem medo das coisas corriqueiras que esse mundo tem pra gente. Então procure uma igreja pelo menos uma vez por semana. Vá na Igreja Mundial do Poder de Deus. Lá tem Deus. Boa noite. Terminar?